pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é professor Lucas, de língua portuguesa. Bem, gente, eu vou agora aqui gravar para vocês umas aulinhas, né? Umas aulas de língua portuguesa, contemplando os conteúdos que vão cair no edital do EBSER de 2025. Vamos aqui ver uns detalhezinhos sobre essa prova e vamos aqui responder algumas questões, certo? Vamos lá ver? Bem, a prova vai oferecer aí 545 vagas imediatas mais cadastro de reserva. É um concurso bem chamativo, mas é para uma área bem específica, né, que é a área da saúde, contemplando técnicos de enfermagem, técnico em radiologia, área médica e etc. Né? É bem amplo e para quem é da área vai ser uma ótima pedida, né? Então aqui temos oportunidade de nível médio, técnico e superior, né? 198 vagas na área médica, 330 na área assistencial e 17 na área administrativa. São 3 editais, né? A área médica, assistencial e administrativa. Cada um desses editais tem uma série de cargos, uma série de funções aí que pode ser desenvolvida. A banca vai ser a temida FGV. Bem, pessoal, é uma banca que se fala muito sobre ela em relação à sua complexidade, sobretudo em língua portuguesa, que é a nossa área aqui que a gente vai estudar. Bem, mas não fica com medo, não. A gente vai desenrolar esse assunto, sim, com muita tranquilidade, aula após aula, certo? Bem, as provas serão no dia 16 de março de 2025. Então, fica atento a todos os detalhes aí. Acesse o site da FGV para você ter acesso ao edital e acompanhar as etapas. Mas, por enquanto, fica comigo e vamos ver aqui um pouco de como vai ser a prova de língua portuguesa. A prova de língua portuguesa do EBSER, ela contém 10 questões, cada questão tem peso 0,4, ou seja, vale no todo 4 pontos. Né? Aí você pode pensar, mas é tão pouco ponto, Lucas. São poucos pontos, dá para deixar português de lado. Não é uma boa pedida. Eu sou concurseiro e língua portuguesa é essencial. Você perder ponto em língua portuguesa, basicamente, pode detonar muito a sua prova, certo? Então, fica atento, são 10 questões aí, né? Se não me engano, são 60 pontos que tem que marcar, mas o que você precisa fazer é atentar-se para cada questão. Cada questão vai decidir a sua aprovação. Então, não perca nenhum tipo de alternativa, nenhum tipo de questão. Bem, sobre o edital, aqui, deixa eu sair essa câmera daqui. Bem, o edital de língua portuguesa está bastante enxuto, né? Mas como é FGV, cada um desses pontos aqui tem que ser analisado com muito cuidado, né? Compreensão e interpretação de texto, né? Que é uma coisa que a gente vê como muito ampla, mas tem algumas dicas, alguns macetes, né? Importantes para a gente poder aprender e colocar em prática nas questões. Tipologia textual e gênero textual, assunto que hoje está caindo na maioria das bancas, FGV, Sesgran Rio, a IBFC, né? Mas a FGV, de fato, vai abordar esse assunto, a tipologia e gênero, assunto muito pedido hoje. Ortografia oficial, que não deixa de estar presente na maioria dos concursos. Acentuação gráfica, né? Que quase que está dentro de ortografia oficial, quase sempre aparecem juntos. Classes de palavras, um assunto mais amplo, né? Mas que também é um assunto que você precisa saber todos. Não adianta você saber só uma parte, tem que saber tudo, né? Uso do sinal indicativo de crase, que também é muito importante, é um assunto mais específico, mas não deixa de ter ali o seu grau de complexidade. Sintaxe de oração e do período, assunto bastante amplo, envolvendo sintaxe do período simples e sintaxe do período composto, né? Pontuação, assunto muito importante. Concordância nominal e verbal. Nesses dois casos aqui, você vai ver que são as duas, nominal e verbal. Então, regência também nominal e verbal e significação das palavras que a gente chama em língua portuguesa de semântica. Então, você pode ver aqui que está enxuto, quando você olha ele está enxuto. Mas quando você esmiuça esse edital, você vê que ele tem muita coisa aqui de conteúdo. Então, eu te peço para você continuar comigo, para a gente, aula após aula, a gente poder ver cada um desses pontos, tá bom? Então, bem, logo após isso aqui, vamos responder algumas questões do último edital EBSER que saiu, que foi em 2023, mas foi pela banca IBFC. Banca essa que esse ano foi responsável pela prova dos Correios, né? Então, vamos ver aqui como é que foi aí, como é que aconteceu essa prova. Vamos lá. Texto 1. Nízia Figueira, sua criada, Mário de Andrade. Belas Artes me contou, pois eu acho que tem. Você já sabe que sou cristão.
Essas coisas de felicidade e infelicidade não têm significado nenhum, se a gente se compara consigo mesmo. Infelicidade é um fenômeno de relação. Só mesmo a gente olhando para o vizinho é que diz o attendite e videte. Macaco, olha o seu rabo. Isso sim, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade nesse mundo duro. Ainda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade e em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz. Toquei em rabo e estou lembrando o caso do elefante. Você sabe? Bem, gente, quando você está diante de um texto, a primeira postura que você tem que ter não é de você chegar e querer ler o texto como um todo, como desesperado, ler 2, 3, 4 vezes um texto. O importante é que você leia até um determinado ponto que dê para te dar algumas ideias, alguns subsídios acerca do texto. Não adianta você ler o texto inteiro, por quê? O que é que vai acontecer? Você pode se esquecer das informações que estão ali presentes, você pode acabar perdendo o foco, né? Durante o processo de leitura. O importante é que você leia o suficiente para adquirir algumas informações quanto ao gênero textual. A primeira coisa aqui, ó, Belas Artes me contou. Essa estrutura daqui, essa estrutura é muito típica de gêneros narrativos, né? De gêneros narrativos. É quando o interlocutor falou para outra pessoa. Né? Pode ser através de uma carta, pode ser através de um conto, ou através de uma crônica. Não dá para a gente precisar exatamente de que gênero se trata aqui. Exatamente, a banca não deixa claro que gênero foi esse aqui, até porque ela não deixa detalhadamente. Mas ela mostra para a gente que existe um diálogo, certo? E a partir de então, outra personagem vai fazer uma reflexão acerca do que lhe foi dito, né? Então, essas são algumas informações. Outros detalhes também está atrelado à linguagem. Você pode ver aqui que a linguagem tem vários elementos que desviam da norma culta, ou seja, da norma padrão da língua portuguesa, em relação à ortografia, em relação a termos, em relação a termos populares, né? Então, a mistureba de pensamentos, a própria sintaxe do texto é toda partida aqui com frases curtas e etc. Né? Expressões como gírias. E dessa maneira, assim, você cria uma ideia desse texto antes que você consiga concluí-lo como um todo. Né? Então, vamos para a questão que é muito mais proveitoso. Conhecido escritor do modernismo brasileiro, Mário de Andrade, neste fragmento de conto, utiliza alguns desvios em relação à norma padrão. Veja, só por essa questão, você já vê que essa questão daqui vai tratar sobre norma culta, né? O grande dilema, a grande relação, o grande assunto de língua portuguesa atualmente, que vem tratando sobre essa questão de norma padrão e norma coloquial. Norma padrão é aquela norma que você aprende na escola, aquilo que está de acordo com os ditames da gramática. Norma coloquial, basicamente, falando de a grosso modo, está atrelado ali à ideia da conversação ou do colóquio, do dia a dia, entendeu? Ou seja, é algo mais aproximado de uma fala cotidiana, de uma questão mais atrelada a uma conversa, uma interação sem muito policiar, sem você se autopoliciar demais, a fim de ter uma linguagem formal, ok? Então, aqui, essa dicotomia entre norma padrão e norma coloquial vai ser presente aqui, sem dúvida, na nossa prova. Então, vejamos aqui. Gerando um uso expressivo da língua. Indica a alternativa em que não se aponta um exemplo desse tipo de desvio, ou seja, onde é que o autor do texto, ou seja, que o personagem que está aparecendo, não utiliza a norma coloquial, ou seja, os desvios à norma padrão. Essa é a pergunta. Basicamente, na interpretação dessa questão, que você precisa saber isso. Desvio da norma seria quando você desvia da norma padrão, é porque você está usando a norma coloquial. Você está usando agora aqui uma questão mais informal, certo? Então vejamos. Letra A. Você já sabe que sou cristão. B. Se a gente se compara consigo mesmo, já consigo ver que isso daqui não está de acordo com a norma padrão. Até porque essa partícula daqui, essa daqui seria a conjunção se, a conjunção condicional. Essa conjunção condicional aqui não existe na língua portuguesa. O se grafado com i, não existe em português. Então, aqui
não estaria certo. Letra B já está tendo um desvio, não é a letra B. C. Macaco, olha o seu rabo, isso sim me parece. Aqui você vê que essa expressão é tipicamente coloquial, né? Tipicamente coloquial. Já que não é uma expressão literal, ele não está falando com um macaco, mas está usando a expressão com outra conotação. Então você vê aqui que você tem aqui, também temos um dito popular também, que pode ser atrelado a isso. Então você vê que também não é padrão. Então, no caso, tem um desvio à norma. Então a letra C também não seria. Ainda é bom quando a gente inventa. Outro ponto, ainda no português a gente não vai encontrar o ainda, encontramos o ainda. Além de que o a gente inventa no lugar do nós inventamos, já estaria havendo ali um desvio à norma padrão também. A letra D não pode ser. Letra E. Topou com uma penugem de beija-flor. Topou seria o mesmo que encontrou ou deu de cara, né? Deu de cara já seria um desvio à norma padrão. Tá vendo? Então, beija-flor aqui sem a devida grafação usando o if também já prejudica também a questão em relação a dizer que ela está ou não atrelada à norma padrão. Então, aqui não está a norma padrão também. Então, todas as outras aqui, então só resta para nós a letra A. Você já sabe que sou cristão. Dentro de um texto, você pode ter, sim, várias vezes a utilização tanto da norma padrão misturada com a norma coloquial, a depender do gênero. A narrativa é um gênero livre. Narrativa, se eu estou falando de narrativa fictícia, é o conto, a crônica, sobretudo a crônica, que é um texto do dia a dia. Então, estaria muito próximo de você misturar as duas normas, tanto partes da norma padrão, quanto partes da norma coloquial. Ok? Então, aqui, o que a gente encontra é esse fragmentozinho, que é a grande preocupação. Aqui seria, então, letra A. Ok, gente? Vamos lá. Segundo ponto. De acordo com o sentido proposto pelo texto, ao afirmar que infelicidade é fenômeno de relação, o narrador sugere que a infelicidade é... Então, interessante é voltarmos aqui no texto que diz aqui, ó, infelicidade é fenômeno de relação. Só mesmo a gente comparar consigo mesmo. Ou seja, infelicidade é fenômeno de relação, só mesmo a gente olhando para o vizinho é que diz o atende-te e vide-te. Ou seja, ouvida-te. Ou seja, você só consegue saber o que é infelicidade na relação com um interlocutor ou com alguém com que você interage, com outra pessoa, né? Então seria basicamente isso. Então vamos ver se a gente encontra algum tipo de interpretação da banca em relação a isso. O narrador sugere que a infelicidade é, letra A, percebida pelos outros sempre, não. Sempre causada pela ação do outro, não só pela ação do outro. Sentida ao comparar-se com os outros. Isso daí mesmo. Infelicidade, de acordo com o texto, está na relação com as outras pessoas, né? Então aqui, letra C. Terceiro. Pois ele virou para ela encrespado. O vocábulo destacado pode ser classificado morfossintaticamente como um. Quando a gente fala de morfossintaticamente, você está usando as duas grandes áreas da gramática. Você está usando tanto a área da morfologia, que seria o uso das 10 classes gramaticais, que a gente vai aprender a memorizar, no caso aí, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, interjeição e etc. Certo? E também as categorias da sintaxe, sujeito, predicado, predicativo do sujeito e etc. Ou seja, a gente vai ver que isso não é fácil, isso é uma coisa muito ampla de se ver. Portanto, é bom a gente ter um estudo simplificado, numa linguagem direta, para a gente poder acompanhar cada um desses pontos, tá bom? Então, vejamos aqui. Então, ele virou para ela encrespado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar essa oração. Ele virou para ela encrespado. Quem foi que virou? Primeira coisa é o verbo virar, que é o predicado, não é? Quem é o sujeito? É o ele, não é isso? Ele virou para quem? Para ela. Ela complementa o verbo. Então, eu tenho o sujeito é ele, virou é o verbo, né?
e para ela é o complemento verbal. Mas o que seria encrespado? Veja, quando eu tenho aqui uma característica dada ao sujeito, essa característica está voltando-se para o sujeito, isso significa que eu tenho o que a gente chama de predicativo do sujeito, que é uma função sintática em que o sujeito vai ser caracterizado. Tem uma diferença entre predicativo e adjunto adnominal que a gente vai ter que aprender. Pessoal, quando eu digo Marcelo, por exemplo, Marcelo Doutor passou no concurso. Marcelo Doutor passou no concurso. Quando eu digo Marcelo Doutor, é uma característica típica de Marcelo que ninguém pode tirar mais dele. Ou seja, é algo que algo que é típico, uma característica direta do Marcelo. Ser doutor é algo que faz parte de sua essência, não é? Então isso daqui a gente chama de adjunto adnominal, certo? A garota inteligente passou no concurso. Inteligente é uma característica típica da garota. Isso é um adjunto adnominal. Agora, se eu disser a garota passou no concurso inteligente, agora tem uma diferença. Não, a garota não é inteligente totalmente dizendo, né? Ainda que ela tenha passado no concurso. Quer dizer que ela passou no concurso inteligente somente no momento em que ela passou. Ou seja, já é algo pontual, não é uma característica essencial, entendeu? Agora aqui a gente tem um predicativo do sujeito. Ele virou para ela encrespado. Ele ficou encrespado na hora que ele olhou para ela. Essa característica de ficar encrespado, ela vai ser justamente o predicativo do sujeito por conta dessa questão tanto temporal, né? Tanto a questão temporal que a gente vai ver que é só atrelada ao predicado. Por isso que é um predicativo, porque está atrelado ao predicado, certo? Então, aqui, voltando-se para o sujeito. Então, adjetivo, encrespado, seria um adjetivo e um predicativo do sujeito. Ah, Lucas, mas poderia ser um advérbio? Jamais. Advérbios, por exemplo, você poderia também determinar essa questão daqui por meio de uma análise simples. Por exemplo, advérbio. O advérbio é toda e qualquer característica, toda e qualquer circunstância que você atribui a uma ação. Isto é, uma ação ou a um adjetivo ou a outro advérbio. Mas, por exemplo, vejamos, quando eu dou ideia de intensidade, ideia de tempo, de modo, né? Ele virou para ela encrespadamente. Aí seria um advérbio, né? Porque seria o modo como ele agiu. Mas encrespado aqui não é advérbio, é um adjetivo, que é uma característica. Então, característica é uma coisa, circunstância temporal, modal, de intensidade já é advérbio, ok? Então já dá para ver que aqui não é advérbio. A letra C diz adjetivo, né? Bem, adjetivo, beleza, só que aqui diz que é adjunto adnominal. Se ser encrespado fosse uma característica típica dele, essencialmente dele, e também se estivesse aqui bem pertinho, assim, o adjunto adnominal costuma aparecer bem do lado do sujeito, né? Embora você não deva se confiar nisso. Numa banca como a FGV, ela pode pegar o adjunto adnominal e jogar lá para o final, ou colocá-lo em posições que você fica com dificuldade de classificá-lo. Então, o que você tem que saber é justamente pelo sentido, certo? A classificar desse jeito. Então, aqui, ele virou para ela, encrespado não pode ser adjunto nominal, mas predicativo do sujeito. Letra D. O substantivo que exerce a função de adjunto adnominal. Substantivo não é. Encrespado não pode ser substantivo, né? E advérbio. Também a gente já viu que não pode ser. Então, vamos ver? Letra A. O adjetivo que exerce a função de predicativo do sujeito. Então, você vê que para responder a essa questão, você precisa de uma análise minuciosa do enunciado, ou seja, da frasezinha que está aqui presente, tá bom? Mas a gente vai ver isso devagar, ponto por ponto, aula por aula. Vamos lá, próximo ponto. Na passagem, me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade nesse mundo duro. Veja que essa questão daqui, ela pode levar a gente a uma série de enganos, porque a palavra precisão está muito atrelada à ideia de você ter uma coisa totalmente correta, exata, minuciosa, medida adequada e etc. Então temos várias características que são dadas à palavra precisão.
Eu acredito que as alternativas estão basicamente tratando desse sentido. Por exemplo, maneira correta, vê, precisão. Controle estabelecido, seria precisão. Correção de um desvio, ou seja, se eu corrijo um desvio, é porque eu quero algo correto. Precisão. Medida exata. Precisão. Ué, se tudo está falando a mesma coisa, a única coisa que não está de acordo seria a necessidade de algo, não é? Mas vejamos por que seria a necessidade de algo para a gente entender dentro do contexto que o autor gosta de utilizar. Mário de Andrade, tendo sido um dos maiores escritores do modernismo, usou muito da língua portuguesa em seu viés mais, digamos assim, coloquial. Ele optava muito mais pelo coloquial, pela língua do povo, do dia a dia, do que pela linguagem exata da gramática, né? Então, me parece o cruzamento da filosofia cristã, ou seja, a união da filosofia cristã com a precisão de felicidade nesse mundo, ou seja, com a necessidade de felicidade nesse mundo duro. Se você voltar para o texto para entender melhor o contexto em que essa frase está aparecendo, aqui está aqui, ó. Acho que me está presente. Deixa eu ver. Se você voltar, tá aqui, ó. Macaco, olha o seu rabo. Isso sim me parece o cruzamento da filosofia cristã com a precisão de felicidade nesse mundo duro. Ainda é bom quando a gente inventa a ilusão da vaidade e, em vez de falar que é mais desinfeliz, fala que é mais feliz. Ou seja, é a união de ser cristão e a necessidade de felicidade no mundo duro, né? Você entrar numa certa ilusão. Vamos lá. O vocábulo que, destacado em uma elefanta macetona, que estava carecendo de senhor para cumprir o seu destino. Compra um papel coesivo e introduz uma oração. Pronto, você vê aqui, ó, sintaxe, outro assunto de sintaxe aqui que está caindo, outra questão de sintaxe que cai nesse assunto, nessa prova. Então você vê o seguinte, ele quer saber esse que, ele está introduzindo que tipo de oração. Veja, o que ele tem várias funções dentro da língua portuguesa. Se a gente for enumerar, temos várias. O importante é você entender dois elementos. O que ele pode ser usado para retomar palavras anteriores, né? Ou seja, ele aponta para trás, retomando termos que apareceram antes no enunciado. A isso daí é a função de pronome relativo. Sempre que o que é um pronome relativo, quase sempre ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Vejamos, uma elefanta mocetona que já estava carecendo do Senhor. Quem é que estava carecendo do Senhor? Logo, eu vejo que o que está retomando elefanta mocetona, ou seja, uma palavra anterior. Portanto, o que aqui tem função de introduzir uma oração subordinada adjetiva, né? Que está aqui na letra D, certo? Mas, pô, Lucas, isso aqui é meio complicado. Como é que isso daqui, como é que eu vou saber? Primeira característica é essa. O primeiro ponto vai ser esse. A oração subordinada adjetiva, ela vai ser introduzida pelo pronome relativo que, ou outros pronomes como o cujo, onde, mas o mais utilizado nas provas é sempre o que, ou o qual, ou a qual. Mas sempre vai ser, quase sempre é o que. A característica principal de um pronome relativo, a palavra já diz, é relacionar. Ele vai apontar para o termo anterior, ou seja, para o termo que vem antes, certo? Ou para as expressões que vêm antes, certo? Então, uma elefanta mocetona que já estava carecendo de senhor para cumprir seu destino. Então, você vê que elefanta mocetona já está ali inclusa assim, meio que invisivelmente, dentro desse que. Ele está retomando ela. Existem outras funções do que, como partícula expectiva ou conjunção integrante, que a gente vai ver mais detalhadamente, mais detidamente. Mas a questão aqui é que você vai ter que analisar nesse viés. Se ele está retomando um termo anterior, é pronome relativo, portanto, por regra, vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Ok? Texto 2. Redes sociais. Vamos novamente voltar para a mesma tática. Não vamos ler tudo, vamos ler somente uma parte para a gente ter umas ideias. Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo.
não só de bens materiais, mas também da informação. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são fruto desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o mundo real. As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. Você já viu aqui o seguinte, aqui a gente já tem um texto muito parecido, muito próximo com os textos da área jornalística, né? Um texto que tem um grau que está tentando transmitir uma certa informação, um texto que está tratando de um assunto e também um texto que está argumentando. Mas, pô, Lucas, como é que eu sei que ele está argumentando? A argumentação consiste em eu apresentar uma tese e também argumentos que a sustentem. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o mundo real. Ou seja, o espaço virtual, ou seja, o virtual e o real, né? As redes sociais, no entanto, potencializam os equívocos na compreensão do que é a vida. Ou seja, as redes sociais agora já estão demonstrando aqui que, ao invés de se atrelarem à vida, elas basicamente demonstram um equívoco, elas deturpam a ideia de vida no grau de realidade, ok? Então, o que a gente vai encontrar aqui é uma argumentação, certo? Uma reflexão muito próxima do texto 1 também, que reflete acerca do que é infelicidade, o que é felicidade, mundo real e não mundo real, ok? Então, já tivemos algumas ideias. Aqui a linguagem é formal, né? Uma linguagem formal, bastante informativa. Já tive algumas ideias, vou passar para as questões. Se precisar de uma análise mais completa, eu volto para o texto. Vamos ver. Na primeira frase do texto, o conectivo mas também relaciona ideias introduzindo o valor semântico de... Vamos ver? Vamos ver. Na primeira frase. Nesse sentido, para esses jovens, as redes sociais tornaram de fato uma nova... Perdão, gente. Aqui. Os jovens de hoje são filhos de uma sociedade do consumo, não só de bens materiais, mas também de informação. Você vê que a palavra informação é incluída ou inclusa, certo? Ao que é dito antes. Quando eu tenho uma relação de acréscimo ou de inclusão, certo? Isso acontece por meio dessa conjunção aqui, mas também. E existem outras como e também, e ainda, inclusive, expressões, conjunções que acrescentam informações. Voltando para a questão, basicamente a ideia, o valor semântico ou o valor de sentido que ela vai expressar é de adição. Ok, gente? Certo? Isso aqui tem que ser explicado detidamente e a gente vai explicar sim detidamente no decorrer das aulas. Mas conjunções como e, mas também, e ainda, como também, são todas aditivas, ok? Vamos lá. Letra D. Considere o emprego dos pronomes demonstrativos em e as redes sociais são frutos desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio assinalem o comentário correto acerca de seus papéis coesivos. Vê só, uma coisa importante aqui que o Ebezer estava querendo, né, é que você soubesse, que o aluno aqui soubesse, o concurseiro soubesse do que se trata o pronome demonstrativo. Ele não grifou. Quando a banca faz isso, ela de fato quer que você saiba, né? Que você conheça a gramática, que você conheça as classes gramaticais, né? Por isso a importância de estudar minuciosamente esse assunto. Então aqui, a primeira coisa para você saber o que é um pronome demonstrativo é saber que é tudo aquilo que aponta. Sempre que eu apontar para algo, sempre que eu quiser mostrar algo, eu estou utilizando o pronome demonstrativo. Na língua portuguesa a gente tem isso, aquilo ou isto, né? No caso aqui na fase neutra, né? Como podem dizer os eletricistas. Isso, aquilo ou isto. Mas também tem outras variações masculina e feminina. Essa, aquela ou esta. Ou esse, aquele ou este. Mas, gente, onde é que está isso aqui? Aqui, ó. Desse e neste.
Mas não é esse nem é este. É desse e é neste. Sim, ele pode aparecer mesclado a preposições como de, mas esse forma desse. Ou em, mas este forma neste. Tá vendo? Isso daqui é a que a gente chama de combinação ou aglutinação de termos. Ou seja, você une uma função morfológica, ou pelo menos uma classe morfológica, com outra. Aí você vai formar uma outra palavra devido à questão da fonética, certo? Então aqui, desse ou neste, ok? Então, quando eu estou apontando aqui, são nesses dois casos. Assinale, depois que você descobriu aqui, né, onde é que está o pronome, quais são os pronomes do que ele está tratando, o que você vai fazer agora aqui, o que ele quer saber é acerca da coesão, né? A coesão aqui basicamente será de dois tipos, a anáfora e a catáfora. O que é a anáfora? A anáfora é sempre que eu retomo uma informação anterior, tudo que aponta para trás. É anáfora. Catáfora é tudo que aponta para frente, ou seja, é sempre que eu antecipo uma informação, entendeu? Ela nunca esqueceu daquela história que você contou, ou seja, aquilo que apareceu antes, certo? Naquele momento, antes. Neste livro, iremos tratar, ou seja, eu antecipo. Então, anáfora, eu estou retomando. Catáfora, eu estou antecipando. Então, quando eu digo, as redes sociais são fruto desse movimento. Que movimento? Isso foi explicado aqui no próprio texto. Né? Se você ler direitinho aqui, ó, deixa eu pegar aqui, acho que está aqui no primeiro momento, acho que não, primeiro parágrafo, está aqui. Está aqui. Este mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar. E as redes sociais são frutos desse movimento. Ou seja, que movimento é esse? Das mudanças, né? As pessoas, ou seja, já sei que é o movimento do que ele está falando aqui, seria justamente aqui mudanças nesse jeito de se relacionar. Então aqui, ó, eu estou apontando para uma informação que vem antes, não é? Agora, quando eu digo as pessoas nascidas neste milênio, o neste antecipa a palavra milênio, ok? Certo? Então, anáfora sempre retoma o que vem antes. Catáfora vai fazer o quê? Vai antecipar uma informação que ainda vai vir, ok? Vamos lá. Vamos ver, então. Ambos cumprem papel anafórico? Não. Desse é anáfora, mas neste não é anáfora, seria uma catáfora. O primeiro faz uma referência espacial e o segundo temporal. Tá vendo? Ele queria pegar aqui e jogar com a palavra milênio, né? Para que o concurseiro, né, o candidato, ele marcasse a letra B com a ideia de milênio. Mas isso aqui é uma pegadinha, nada mais. Ambos cumprem papel catafórico, ou seja, eles só antecipam informações. Não, a gente já viu aqui que desse movimento retoma um termo anterior. Então, não pode ser. O primeiro faz uma referência anafórica, beleza? E o segundo, catafórica, letra D, correto. Essa distribuição está corretíssima. Vamos lá? É possível estabelecer um diálogo entre os dois textos, uma vez que diálogo entre os dois textos? Como assim, Lucas? Como é que eu estabeleço um diálogo? Quer dizer que eu posso aproximá-los de alguma maneira. Quer dizer que, de alguma forma, esses dois textos podem sim se relacionar quanto a algumas características. Você pode relacionar dois textos, certo? Por meio do tema. Por exemplo, eles podem tratar do mesmo assunto. Você pode relacionar dois textos por meio da tipologia, ou seja, podem ser duas argumentações. Você pode, ou duas argumentações, ou o mesmo gênero textual, né? Então, os textos podem ser aproximados, imagens, figuras e etc. Ou informações, um texto pode citar outro texto, ou as mesmas citações, as mesmas referências. Então, um diálogo seria encontrar similaridades, certo? Encontrar semelhanças que possam aproximar dois textos, ok? Letra A. Eles possuem a mesma tipologias, mas abordagens temáticas distintas. Bem, eles
não tem a mesma tipologia, né? O texto, a letra A, não, o primeiro texto, perdão, esse primeiro texto daqui, como a gente viu, ele é parte de uma reflexão, certo? O autor faz uma reflexão acerca do mundo, acerca da questão da realidade, da felicidade, da infelicidade, da relação com os outros e etc. E o outro texto trata da realidade dos jovens atualmente, né? De maneira que, nesse caso daqui, as temáticas podem ser um pouco afastadas, mas não é, no caso, a tipologia textual dos dois é diferente, ok? Não dava para ser. B. Se aproximam da temática, embora quanto à temática, embora pertençam a gêneros distintos. Sim, a temática deles se aproxima na medida que o primeiro trata da questão da realidade e da ilusão. O segundo também trata, mas só que levando em consideração a ideia do que a gente chama das redes sociais e da vida real, né? Então, o primeiro também trata a questão da vida real e da vida e da ilusão da felicidade, etc. Ok? Possuem equivalência temática e ilustram o mesmo gênero. Não tem o mesmo gênero textual. Um é parte de uma narrativa e o outro é parte de uma argumentação. Aproximam-se quanto ao gênero e à tipologia. Gênero textual é sempre uma família de textos, né? Aí eu posso ter a notícia, eu posso ter a reportagem, eu posso ter o bilhete, eu posso ter a carta. A tipologia são só 5 textos, 5 tipos de texto, uma narrativa e etc. Então, o gênero deles não é igual. Um é o gênero jornalístico, voltado para o que a gente pode chamar de texto de opinião ou editorial, e o outro, o texto 1, o primeiro texto, ele basicamente vai tratar ali de uma narrativa, ou de um conto, etc., ou de uma crônica, certo? E a tipologia, ainda que pareça, eles dois não são iguais, não. Não é, no caso aqui, um vai ser uma argumentação, certo? Expositiva, e o outro vai tratar meio que de uma reflexão, mas necessariamente não vai argumentar em defesa de nada. Possui identificação temática de gênero e de tipologia? Não. Letra B. Se aproximam quanto à temática, ou seja, eles tratam de um assunto em questão de realidade e virtualidade, realidade e mundo fantasioso e etc. Escapar do mundo por meio da necessidade da felicidade e escapar do mundo por meio das redes sociais. Então estaria muito relacionado à ideia de escapismo ou evasão da realidade ou assim. Então, letra B, aqui, embora pertençam a gêneros distintos, como a gente já analisou. Vamos ver. O emprego do acento grave dessa distorção de percepções a qual os jovens estão submetidos justifica-se. Veja, acento grave é a crase, né? Tá vendo aqui? Crase é sempre A mais A, ok? Fora as regras, a gente não considerando as regras específicas, crase, a regra geral é A mais A. Preposição mais artigo feminino, preposição mais pronomes aquele, aquela ou aqui. Vejamos aqui por que a crase está aparecendo. Pelo gênero feminino do pronome relativo qual. Qual não tem gênero feminino aqui, né? Não seria o qual. Aqui não teria o gênero feminino, certo? Por fazer parte de uma expressão adverbial feminina, não temos uma expressão adverbial, a qual não é uma expressão adverbial feminina, pela exigência de regência do verbo estão. O verbo estão aqui no caso é um verbo de ligação, e os verbos de ligação não precisam de não tem uma regência específica, né? Eles só servem para ligar o sujeito ao seu predicativo. Pela presença anterior do substantivo percepções, não. Em função da regência do vocábulo submetidos. Quem se submete a alguma coisa, ou a qual. Entendeu? Então, nesse caso aqui, essa palavra daqui, tá vendo? Submetidos a, aqui ó, dessa distorção de percepções, a qual os jovens estão submetidos. Submetidos a quê? A distorção de percepções.
Tá vendo aqui? Então você vê que houve aqui toda uma, digamos assim, a frase foi toda misturada, né? Para que justamente o candidato errasse a questão, justamente por essa mistura, pelos termos serem deslocados. Você coloca o termo submetidos lá no final e para você encontrar qual é o termo que vai indicar a crase, que vai indicar a necessidade da crase, fica um pouco mais difícil, ok? Vamos lá. Surgem perfis que não correspondem à realidade. O verbo destacado deve ser classificado quanto à predicação como, veja, surgem perfis que não correspondem à realidade. Surgem o quê? Perfis. A gente pensa que esse verbo daqui seria o verbo surgir, seria um verbo transitivo direto. E tudo que vem aqui depois seria o seu complemento, não é? Mas não é o que acontece. O verbo surgir é um verbo intransitivo. A estrela surgiu. Mas, Lucas, surgiu no céu, surgiu no céu, surgiu no ar, etc. Então, nesse caso aqui, não poderia ser complemento, não. Surgir, quem surge em algum lugar, em lugar, tempo, modo e etc., são informações adicionais que a gente inclui por meio da adjunta adverbial ou de advérbios, certo? Então, nesse caso aqui, não seria um verbo transitivo direto ou indireto. Aqui, nesse caso, seria um verbo intransitivo, porque ele não precisa de uma, digamos assim, ele não precisaria de um complemento, certo? Então, eles colocaram o verbo lá no começo, certo? Para provocar uma certa, digamos assim, uma confusão na cabeça do candidato, para que ele marcasse aqui o transitivo direto, né? Ou indireto aqui. Mas nesse caso, perfis que não correspondem à realidade surgem. Fim de papo. Seria essa a melhor interpretação e é justamente essa daqui a análise dessa questão. Então, o verbo surgir é um verbo intransitivo, ele não precisa. Todo verbo intransitivo, gente, não precisa de complemento, certo? Tudo que vem depois dele vai ser o quê? Ideia de tempo, de lugar, de modo e etc, certo? Não vai ser nunca necessário, por exemplo, o verbo comprar, por exemplo, é um exemplo de verbo que precisa de complemento. Comprei uma água. Comprei uma água, comprou. Se eu falo comprei, subentende que algo ali foi feito. Eu comprei algo. Tem um complemento ali. É preciso ter um complemento. Aí seria um verbo transitivo. Mas o verbo surgir, a estrela surgiu. Você vê que não precisa de complemento algum. Certo? Bem, vamos ver se temos. Não temos mais nenhuma questão. Bem, gente, eu espero que você tenha entendido essa explicação que eu dei e que a gente possa, nas próximas aulas, aqui aprofundar cada um dos tópicos, certo? Que é do edital do EBSER. Ok? Obrigado e até a próxima.